Com muita alegria estamos neste lugar, aqui no altar, para compartilhar da palavra de Deus, tendo plena consciência, meus queridos, que nós estamos aqui para compartilhar uma palavra que não é nossa, mas é a palavra de Deus. Por isso eu quero te convidar, você que está aí no seu lar, aonde você está, para que esteja conosco durante esse tempo. Eu tenho certeza que depois desta meditação, nós estaremos muito mais abençoados do que a partir desse momento que estamos iniciando esta reflexão na palavra de Deus. Meus queridos, você que está acompanhando, quem sabe no seu lar, você está com a palavra de Deus na mão, junto com você. O texto que nós vamos extrair aqui, uma leitura, se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo. Repetindo para sua localização, o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vamos então ler esta porção da palavra de Deus. Diz-nos assim o texto sagrado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima do seu lombo, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Meus queridos, amados irmãos e amigos, você que está aonde você está, nós vamos pensar um pouquinho nesse tempo, como é que Jesus nos ama. E este é o tema da nossa meditação nesta ocasião. Esta passagem, esse texto de João capítulo 13, de 1 a 5, é a introdução de um conjunto dos 5 próximos capítulos, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, que é considerado pelos estudiosos da Bíblia, já desde os princípios dos primeiros séculos, como o mais confortador trecho da palavra de Deus. Neles, ou seja, nesses 5 capítulos, que vai do 13 até o final do 17, neles se narram coisas que nenhum outros dos 4 evangelhos, dos 3 evangelhos, narram. O que eu estou querendo dizer é que o que Jesus trata no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas fala desse mesmo tema. O livro de João
na verdade, é um livro que vai realmente falar, né, mais da vida e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nesses capítulos, ou neste início do capítulo 13, vamos encontrar Jesus vivendo aqui o dia X da sua vinda a este mundo para pagar o preço da nossa vida. O dia esperado pelo próprio Senhor, pelo Pai, né? Pelos anjos, o dia X da história de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o dia da sua prisão, o dia do seu julgamento, o dia da sua crucificação e o momento da sua morte. Pensando nisto, nós queremos então aqui trazer um pouquinho da nossa memória, ou a nossa memória, quais os sentimentos que abrigava no coração de Jesus, podemos chamar nesta hora de trevas, nesta hora escura, que estava dando início ao dia X da sua história, como o Deus que se fez homem para pagar o preço da nossa vida. Olhando para esse texto, algumas coisas nós podemos sondar, outras não. Sabemos, contudo, que, apesar, meus amados irmãos, da tensão daqueles momentos, da tensão que aquele dia estava produzindo para o nosso Senhor Jesus Cristo, só de pensarmos aqui em um dos fatos, a Bíblia diz que neste dia, quando Jesus, ele começa a sentir a agonia daquele desafio que estava diante dele, meus irmãos, o seu suor, ele se tornou, né, gotas de sangue. Estamos aqui falando no início de uma angústia profunda do nosso Senhor. E o que mais me chama a atenção, e quero também chamar a sua atenção, querido, neste fato, é que o Senhor, apesar de estar vivendo, e muito consciente do que significaria para ele aquelas próximas horas, o Senhor continuava voltado para os seus discípulos, aqueles que o Pai lidera, aqueles que Jesus passou uma noite orando por cada um deles. Estou aqui falando dos 12 discípulos, que mais tarde se tornaram os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor que viveu esse tempo com eles, Jesus que começou a trabalhar na vida daqueles homens, Jesus os conhecia profundamente, ações e reações, muitas vezes fazendo correção, ensinando-os, preparando-os para dar continuidade àquilo que Jesus estava iniciando com a vida deles. E o que mais nos impressiona nesse texto é que as palavras de Jesus, na parte final do versículo 1, vai nos dizer: tendo amado os seus que estava no mundo, referindo-se aqui os 12, amou-os até o fim. Em nenhum momento antes de Jesus morrer, ele deixou de amar os seus discípulos, os seus apóstolos, vamos dizer aqui os seus, né? Aquele que o Pai
lhes havia dado. O capítulo 13, a parte final do primeiro versículo está dizendo isso, que o amor de Jesus para com eles, em nenhum momento houve vacilo. E nesta meditação, eu quero então chamar a sua atenção para uma primeira observação, que Jesus amou os seus em circunstâncias diversas. Estudando a vida de Jesus, naqueles 3 anos de ministério, estudando a vida dele, o relacionamento dele com os seus discípulos, nós vamos realmente nos conectar com várias circunstâncias diversas, onde Jesus trazia aquele que dava uma falhada, trazia para o seu lugar, e assim foi todo o tempo de Jesus na preparação daqueles 12 que dariam sequência ao ministério que ele estava iniciando. Então, amado, a expectativa do sofrimento de Jesus que viria, ou que ele estaria entrando ali no percurso já da sua entrega, a gente não vê Jesus por nenhum momento desfocando a sua atenção do cuidado dos seus discípulos, daqueles que lhes foram confiados. Por nenhum momento Jesus tira o foco. Jesus tinha o controle da situação. Jesus tinha o controle de tudo que estava à sua frente, que é muito diferente das nossas ações e reações quando alguma coisa não vai bem conosco. Jesus sabia o que lhe aguardava, mas Jesus por nenhum momento ele desfocou com relação aos cuidados dos seus discípulos. E eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã, para que você também se volta para esta realidade. O Senhor Jesus nunca tirou os seus olhos de nossas vidas e nunca se desfocou do cuidado de nossas vidas. Ele fez uma promessa, e essa promessa ele cumpre-a literalmente, e isto ele fará o tempo todo em que nós estivermos aqui antes da sua volta. E essa promessa está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja bem que o verbo que Jesus usou nessa afirmativa é um verbo no tempo presente. Ele diz: eis que eu estou. Ele não diz: eis que eu estarei. Eis que eu estarei, como que se ele tivesse se ocupando de qualquer uma outra situação, e ele então se despertava para cuidar de nossas vidas numa determinada necessidade que pudesse se apresentar diante de nós. Não, querido. A promessa de Jesus, ela está no tempo presente. Eis que eu estou convosco. Ele está conosco. Ele anda com os fiéis. E a palavra dele no Salmo 101:6 vai dizer que o Senhor, ele procura os fiéis da terra para que estejam com ele. Então, amados, isto nos traz realmente grande conforto no nosso coração. A expectativa do sofrimento que viria também não tornou o Senhor uma pessoa revoltada ou qualquer possibilidade de amargura, e muito menos atitude agressiva para com os seus discípulos. Daqueles 12, Jesus estava nesse momento ali vivendo um sentimento, né, de traição que foi por Judas, aquele
aquele discípulo, aquele chamado para ser discípulo e apóstolo, este que teve da parte de Jesus várias oportunidades para ele se arrepender, para ele tomar consciência daquilo que ele estava pretendendo fazer. Jesus deu a esse escolhido também, o Judas, várias oportunidades, mas ele levou o intento do coração dele em trair Jesus por algumas moedas de prata, e Jesus também, além de estar vivendo aquela tensão, a tensão das próximas horas diante dele, Jesus, ele não fica revoltado, Jesus, ele não está impaciente, Jesus não mudou o seu humor, e este aspecto da vida de Jesus esteve presente nele até o momento final da cruz. Você se lembra do pedido de um daqueles dois que estava crucificado ao lado dele? Jesus, se fosse talvez um de nós, não queríamos saber de nada, mas Jesus mesmo ali, com profunda dor, pregos cravados nas mãos e nos pés, coroa de espinho, e ali sufocado na sua respiração, porque ele estava ali no momento difícil, já próximos à sua morte. Alguém clama: Senhor, lembra-te de mim, naquela situação, para provar que Jesus não mudou o seu humor, Jesus não perde o controle da situação, ele ainda foi capaz de olhar para aquele e dizer: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que coisa extraordinária! Ainda a expectativa do sofrimento de Jesus não fez com que Cristo se tornasse melancólico, se fechado, chamando atenção para a sua dor. Não, a gente não vê isso em Jesus. A gente vê o tempo todo o Senhor Jesus naquele processo de tortura, naquele processo de sofrimento. Jesus não chama atenção para a sua dor, ele leva a sua dor sozinho, ele leva a sua dor porque para isto ele veio a este mundo, exatamente para enfrentar esse dia X. Uma outra verdade que a gente aprende: o amor de Jesus é indiferente das circunstâncias, é que Jesus, que é o médico ferido aqui, que cuida da dor alheia enquanto carrega a sua própria dor. Jesus estava carregando a sua própria dor, o castigo que era o resultado da nossa paz, ele estava carregando sozinho. E a causa dessa atitude foi simplesmente a sua dinâmica interior de estar sempre voltado para os outros, para mim, para você, e não para si mesmo. Jesus não tira o seu olhar da missão que ele veio realizar por nós quando aqui esteve. Quantos cristãos, estou falando de mim também, quantos de nós perdemos a força da vida, sofremos com antecipação qualquer possibilidade de um sofrimento, e diante de um início de um sofrimento, nós perdemos a chance de se tornar bênção para a vida de outras pessoas. Porque quando nós entramos num início de sofrimento, a gente não tem olhos mais para ninguém. O que a gente quer, o que nós queremos, é a atenção de todos sobre nós. Tudo o que nós fazemos é chamar a atenção, às vezes até dando uma ênfase maior num sofrimento, quando na verdade nem ainda está naquele nível de sofrimento.
mas nos entregamos e queremos a atenção de todos sobre nós, sobre a nossa vida, e o nosso olhar volta tão somente para o nosso umbigo. Nós não sabemos o que é sofrer. Nós somos muito frágeis diante de qualquer situação de sofrimento ou de dores. Mas com Jesus não foi assim. Apesar de tudo, Jesus não deixou de amar os seus e amou até o fim, conforme declara. Fim de quê? O fim do seu sofrimento. Até o momento em que ele diz, tudo está consumado. A atenção de Jesus, o controle de tudo, ele não perdeu. E eu quero dizer aqui nesse primeiro ponto da nossa reflexão, que Jesus, meus amados, nos ama na situação em que nós encontramos. Ele nos ama. Jesus nunca nos despreza. Assim também, nós devemos aprender com essa atitude de amor e amar o nosso irmão ou o nosso próximo, não importando a situação em que ele estiver. Oh Senhor, que Deus nos ajude. Uma segunda consideração do como é que Jesus nos ama, é que Jesus amou os seus incessantemente até o fim. Não foi um amor com medida fragilizada, não foi um amor enfraquecido. O amor de Jesus para com os seus foi um amor incessante, até o momento final do seu sofrimento ali na cruz. Jesus sabia que dentro de mais algumas horas, naquela mesma noite, olha só que situação, todos aqueles homens, aqueles 12 que ele havia escolhido, investido neles, todo o que ele fez em termos de reino de Deus, todos aqueles homens iriam abandoná-los, traí-lo, como eu já disse aqui, como na questão de Judas, e o pior ainda, negá-lo. Jesus sabia, já de antemão na sua onisciência, ele sabia que ele ainda passaria por mais este abandono, traição, abandono e ainda quem seria capaz de negá-lo por medo das reações do homem. Que triste isso, né? Que resultado triste foi esse. Mas nada disso empanou o brilho do seu amor, nada. O amor de Deus, ele é um amor imutável, de acordo com o humor do momento, como é o amor dele. Ah, meus irmãos, Deus não muda, não existe mudanças em Deus, e nem sombra de variação, mas o nosso humor se muda, dependendo das situações, o nosso humor muda, e é isso que eu estou te chamando a atenção, para nós também aprendermos com o nosso mestre, aprendermos com ele, assim como ele nos amou e nos ama intensamente. Esta também deve ser a nossa atitude de amor para com ele, amá-lo também com essa mesma intensidade, para nunca, em hipótese alguma, em circunstância alguma, viermos a negá-lo ou mudar o nosso amor. Não. O amor até o fim, querido, significa amar de forma completa. O amor de Jesus foi intenso, ao ponto de produzir mudanças significativas e permanente na vida daqueles homens.
mesmo que houve abandonos, mesmo que houve negação da fé, o amor de Jesus manifestado naqueles homens, produziu uma significativa transformação. Foram transformados e deram sequência ao ministério de Jesus. Uma terceira consideração, que amar até o fim significa também amar até que todas as deficiências do caráter do amado seja derrubada pela força deste amor. A intensidade do amor de Jesus para com os seus levou a crer na mudança do caráter daqueles homens, ao ponto de que eles fossem capazes também de fazer o mesmo para o Senhor, assim como o Senhor fez para com cada um deles. Em Cristo, meus amados, Deus nos amou antes que nós o amássemos, ainda antes da fundação do mundo. O amor do nosso Deus para conosco não está apenas em palavras, mas em ação e atos de justiça. Nós já fomos amados por Deus, mesmo antes da nossa existência física. Nós já fomos amados por Deus a partir da nossa existência também como seres espirituais. Deus nos amou antes da fundação do mundo. João 17:24 vai dizer isto. E outros textos na palavra de Deus vai também nos dizer isto. E eu gostaria até de te lembrar, meu irmão, de João 3,16, que diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sabe de antemão as falhas que nós vamos cometer, ou que possuímos dentro de nós, mas mesmo assim, com todas as nossas fraquezas, e com todas as possibilidades que temos de trair, ou de não corresponder a todas as expectativas de Deus, mesmo assim, Ele nos escolheu. Quando tem alguém, que até ousa fazer essa afirmação, olha, mas quando alguém nos afirma que estamos sendo banidos da face do Senhor por causa do pecado que cometemos, podemos dizer com segurança e repreendê-lo, pois Deus, além de rico em perdoar, não muda. Deus não rejeita nenhum coração arrependido, nenhum coração quebrantado. A punição da parte de Deus, ela vai acontecer na vida daqueles que não se arrependem, daqueles que são duros de coração, daqueles que são resistentes, daqueles que não se dobram, daqueles que são tomados de orgulho. Sim, para este, se ele permanecer nessa posição, não há esperança. O que aguarda para uma pessoa com essas características é o lago de fogo. E quero dizer que esse lugar é um lugar para o diabo e os seus demônios. Para lá irão também todos os de durezas de coração, que não se rendem a Deus, que não são capazes de reconhecer Deus como seu Pai, como seu Criador, o único que tem vida para lhe dar. Como discípulos de Cristo, devemos aprender a amar o próximo de forma tão profunda e completa como Ele nos amou. E muitos conselhos de Paulo nas suas cartas é esta, que nós devemos amar como Ele nos amou, andar como Ele andou, perdoar como Ele perdoou. Quando
quando injustiçado não justiçava, quando ferido não feria. Esta deve ser a qualidade de vida que eu e você precisamos ter como discípulo do Senhor. Não é por nada que Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Sermos imitadores de Deus. Uma terceira consideração desse texto que nós lemos, pensando nesse tema, como é que Jesus nos ama? Se você está com a palavra aberta na sua vida, de João capítulo 13, olha o que diz o versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, ou seja, o seu manto, e tomando uma toalha, colocou sobre os seus ombros, cingiu com ela, depois colocou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Com base nesses dois versículos, nós podemos concluir aqui que Jesus amou os seus discípulos, servindo-os. Jesus que veio para dar a sua vida, ele está agora, servindo. Olha que coisa tremenda. Ele vai um pouco mais além, Ele pega uma toalha e ele vai agora praticar uma ação que só os escravos faziam. E Jesus, ele assume a posição, talvez a posição mais simples de um trabalhador, de um servo, que é lavar os pés de alguém e enxugar-lhes. Jesus passa a fazer isto agora com os seus discípulos. E o que nós concluímos com isto? Que Jesus, ele viu algumas necessidades que, por orgulho, não estavam sendo supridas, Dos discípulos, estavam com seus pés sujos, da lama ou do pó das ruas de Jerusalém. Jesus, então, passa a lavar os pés dos discípulos, para dar aqui o maior exemplo de humildade e de disposição de servir, que era tudo que o Senhor Jesus tinha e teve, de servir as pessoas. Ele vai chegar a dizer: eu não vim a este mundo para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida, que é o que ele vai tratar nesses capítulos que estão logo ali na frente. Jesus, ele vem para exatamente fazer isto, ele veio para dar a sua vida, ele veio para garantir um lugar para os que tiveram aliança com ele no seu reino. Ele veio para garantia de ouvir as nossas orações. Ele veio também para dizer que nunca nos deixaria sozinho. Prometeu-nos a vida eterna, ou a vida eterna para os que aliançassem com ele. Prometeu-lhes assegurar o seu amor. É isto que o Senhor Jesus veio fazer. E ele demonstrou isso aos discípulos. Os discípulos que estavam ali junto com Jesus, eles poderiam ter tido o cuidado primeiro, de lavar os seus pés. Mas o lavar os pés ali, não era só mesmo para indicar uma questão de poeira do caminho, mas para mostrar que o caminhar neste mundo, andar no rumo deste mundo, ou nas ambições deste mundo, nós podemos nos sujar. O lavar os pés aqui também, nós podemos aprender como um grande princípio do quanto é importante nos vigiarmos onde vamos colocar os nossos pés, ou onde colocamos e que tipo de contaminação pode ter ali. Então, lavar os pés aqui, irmãos, o ensino é botar atenção, para a gente não estar em nada com o nosso corpo, com sujeira alguma. Pelo contrário, que as nossas vestes estejam alvas diante do Senhor,
todos os dias da nossa vida. Esse deve ser o propósito maior. Jesus tomou para si, então, uma função que era dada ao escravo, mais insignificante de uma casa, que foi lavar os pés, que era um serviço considerado, o mais simples possível a ser realizado. Com isto, Jesus ensinou que o amor, ele deve ser prático. Irmãos amados, amar, quando as circunstâncias são favoráveis a nós, é muito fácil. Amar pessoas boas, amar pessoas limpinhas, amar pessoas do nosso ciclo de amizade. Mas o princípio do amor, ele deve se estender a todos quantos estiverem perto de nós, até mesmo de um inimigo, se for possível. Jesus lavou os pés de Judas, o traidor, alguém que estava ali com a intenção de trair. Jesus lavou os pés dele também, como ele fez com os outros 11, da mesma forma. Amor prático. E esse amor prático se manifesta, e esse amor se manifesta em gesto, não em palavra. Sabe, irmãos, pouco se incomodando com o aspecto social de quem pratica. O nosso dever é amar, o nosso dever é imitar o nosso mestre. E a Bíblia vai falar para nós, o apóstolo João, no capítulo 3, da primeira carta, 17 e 18, ele diz: aquele que possui recursos deste mundo e ver seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer neste o amor de Deus? Aí eu pergunto para mim e para você, quantas vezes cortamos volta de determinadas pessoas por não estarmos dispostos a fazer nada por ela? Irmãos, o amor de Deus, ele nos constrange, julgando-nos nisso. Ele nos constrange. E nós devemos estar constrangidos, permitir ser constrangido por este grande amor. Então o Senhor Jesus, ele tomou ali a posição de servo, demonstrando com isso a verdadeira natureza do seu amor. Quando eu amo meu irmão, eu também quero servi-lo. Amar incondicionalmente. Meus queridos, eu quero concluir essa reflexão fazendo essa declaração. Jesus nos ama em toda e qualquer circunstância, independentemente de seu bem-estar pessoal ou de nossas falhas ou limitações. O amor de Jesus por nós não sofre alterações, mas é constante, coerente e se manifesta em coisas práticas e palpáveis. Ele se dispôs a sofrer por nós e nos servir, mesmo tendo o direito de exigir submissão irrestrita de toda e qualquer criação. Diante, irmãos, dessa reflexão, pensando nesta qualidade do amor de Jesus para com os seus, se você o tem como Senhor e Salvador da sua vida, você está incluído nesses seus. Que a gente não venha perder o foco, que não venhamos perder o foco do nosso amor para com aquilo que Jesus fez por nós. De não perdermos o foco da nossa dedicação a Ele. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados,
um tempo em que o amor de muito está se esfriando. Nesta pandemia, nós perdemos algumas pessoas do nosso meio, né, que partiram para Jesus, mas também perdemos a companhia e o calor da presença de muitos, por não suportar apenas 1 ano e meio, 18 meses, foi o suficiente para perder o amor pelos irmãos, o amor pela casa de Deus, o amor por estar nos cultos, estão em casa, estão fora da comunhão do corpo. Então, para muitos, foi um tempo de prova que pouca coisa podemos dizer, foi o suficiente para muitos abandonarem a casa do Senhor. Mas, irmão, você que está me ouvindo, não sei se vai chegar no seu ouvido isso que eu estou dizendo, mas se chegar no teu ouvido, meu querido, desperta você que dorme, levanta-te e Cristo te iluminará. Você que abandonou a casa do Senhor, abandonou os caminhos do Senhor, quem sabe você está dizendo, ficou tão bom assistir os cultos dentro de casa, ficou tão bom, eu vou na igreja lá, levo meu dízimo, minha oferta, nem precisa, posso fazer isso até mesmo pelos sistemas. Meu querido, isso não é praticar o reino de Deus. Praticar o reino de Deus, meu irmão, a gente está empenhado em tudo, é viver a vida da igreja, é viver alegrias, é viver provações. Então estou te animando aqui, Jesus, por mais que você tenha esfriado em relação a Ele, o amor dele para com você não mudou, Ele está de braços abertos chamando, filho, volta-te, filho, volta-te. Jeremias, e também, ele teve esse sentimento, esse versículo está em Jeremias 31:3, Jeremias, quando ele estava vivendo um momento assim de aflição, um momento assim, meio desanimador, né? Por causa de tudo que estava acontecendo com a nação de Israel, ele vai dizer assim, que de longe se me deixou ver o Senhor. E o Senhor disse para ele, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, atenda-te e ainda vou te edificar, ainda vou investir em você, vou te adornar. Deus está falando isso com você também, irmão, irmã. O Senhor, através de mim neste momento, está falando com você. Levanta, querido, levanta dessa inércia, volte a comungar, não se inclua no que diz Hebreus 10:25, né? Muitos deixaram de congregar, né? Muitos deixaram de congregar, como é costume de alguns. Mas pelo contrário, não abandoneis a sua congregação. Pelo contrário, venha correndo, seja forte, seja uma fortaleza para você e na vida de tantos outros. Irmãos amados, essa palavra, ela impactou primeiro o meu coração. Eu meditei muito nesta reflexão para trazer aqui para os meus irmãos. Como é que Jesus me amou e me ama? Ele me ama em qualquer circunstância diversa. O seu amor para comigo é um amor intenso e também não cessa. E Ele me ama, me dando condição de continuar servindo-me nas minhas fraquezas. Ele está me ajudando, quer te ajudar. Eu quero orar com você nesse instante, meu querido. Pai, diante desta palavra, diante desse ensino de Jesus, Pai, eu clamo pela minha própria vida, como eu clamo, meu Deus, pela vida de todos que estão me ouvindo,
que cada um de nós venhamos permitir a ação renovadora, vivificadora e abençoadora do Senhor, porque quem cai somos nós, e quem nos levanta é o Senhor. Oh meu Deus, eu estou aqui, estendo as minhas mãos, e eu quero ser sustentado pelo Senhor todo o tempo. E estes, meu Deus, que estão estendendo a mão, toma-os nas tuas mãos, levanta-os, Espírito Santo, ministra força sobre cada um deles, para que eles possam vir, ó Deus, e receber e ser abençoados com a força do Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu oro ainda, Pai, por aquele que está enfermo, por aquele que está doente, por aquele que está aflito, por aquele que está angustiado, por aquele que está desanimado. Senhor, levanta essas pessoas, liberamos sobre elas a ação da cura, a cura do Senhor. Toca, Pai, nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Levanta ela deste leito, levanta ela desta cama. Pai, dá força, dá saúde e vigor. Eu abençoo essas vidas com a cura em nome de Jesus. E ainda, Pai, eu me uno com todos que estão comigo agora. E levanto as minhas mãos e pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Deus, manda chuva para nós. Deus, manda chuva para a nossa região, toda a região, Pai, dessa nação que não está chovendo. Deus, manda vento do norte para o sul, para que voltando traga chuva, chuva serena, chuva que irriga a terra, que dá vida, Pai, às plantas e aos animais e a nós também. Nós pedimos misericórdia, Deus, nós pedimos chuva, converta estas nuvens que estão sobre nós em nuvens de água, Pai amado, para que essa água caia sobre a terra e venha irrigar a terra, Pai, abençoando o homem do campo, o homem urbano, ó Deus, e todas as plantações. Nós te agradecemos já, Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão, consolação, força e consolo do Espírito Santo, seja sobre todos nós. Deus te abençoe. E até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, Jesus.